Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o propósito da oração, da elevação dos nossos espíritos, do nosso estado de conexão com o plano superior maior, com os espíritos superiores, com Jesus Cristo, nosso irmão maior, e com o nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, convido aqui todos a que tenham acesso a este vídeo, se conectem com os bons sentimentos e tentem, pelo menos por alguns instantes, os instantes dessa oração, os instantes dessa leitura, se afastar de tudo que faz mal, de toda a angústia, de toda a tristeza, de toda a depressão, de toda a ansiedade. E assim consigamos compreender melhor o que esta obra tão grandiosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em cima da parte moral do Evangelho de Jesus Cristo, completada com mensagens trazidas pela falange do Espírito da Verdade, de modo que se cumpriu também aquilo que Jesus disse, que o que não foi possível esclarecer em seu tempo a seus contemporâneos, seria agora esclarecido. E foi. Ao abrir, eis que me caiu o capítulo de introdução, no item 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Ora vejam, irmãos e irmãs, como será demonstrado aqui, antes de Cristo, muitos seres humanos já tinham o cerne e a capacidade de compreender algumas coisas, de questionar alguns pontos, que depois seriam melhor abordados por Jesus Cristo e depois pelo Espiritismo. Então, como diz o título, um deles, ou dois deles, foram Sócrates e Platão, que escreveu sobre seu mestre, e aqui Kardec faz questão de transcrever alguns pontos de semelhança entre a doutrina de Platão, que o levou à morte, inclusive, por supostamente corromper a juventude de seu tempo, com o cristianismo, sabemos o que aconteceu com Jesus Cristo, e depois com Kardec, que embora não tenha sido levado à fogueira, ou nenhum tipo de morte violenta, a sua doutrina nunca foi aceita e, ao que compreendo, nunca será aceita pela Igreja Católica porque fere dogmas muito arraigados da Igreja, dogmas sobre os quais o poder, a essência do poder da Igreja Católica está construída. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina.
Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente a doutrina, encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim, aconteceu com as ideias cristãs que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus Cristo, muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim, como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos de seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus princípios principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem de perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maturo para a enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de que sua sobrevivência à morte do corpo é uma realidade, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a este mundo após a sua morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Segundo, a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto, sente vertigem como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela volta para o que é puro, eterno e mortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria.
Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Vide capítulo 2º, número 5 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este ponto é importante e se estende. Eu propositalmente amanhã darei continuidade a partir do terceiro ponto, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E, para comentar sobre o que acabamos de ouvir, eu tenho a dizer que Platão e Sócrates, eles estão mais ligados à linha metafísica do que à linha puramente materialista, como o fez Aristóteles, que, embora discípulo de Platão, dele divergiu imensamente e a ponto de ter fundado uma escola própria, dissociada daquilo que era o cerne da doutrina socrática e do próprio Platão. O fato é que Platão, bebendo na fonte de Sócrates, sentia que há algo mais além do material. E isso é que a filosofia deu o nome de metafísico. É o que está fora do físico. Meta, do grego, nesse sentido, quer dizer fora. Fora do físico. E Platão entendia que há um lugar fora do físico em que tudo é perfeito. E a isso ele chamou de mundo real. E nós, enquanto ligados à carne, nunca teremos acesso ao que seria, ao que será, ao que é realmente. E que só quando retornarmos para aquele estado é que veremos as coisas na essência e livres de qualquer interpretação subjetiva. Naturalmente, o que eu estou falando é uma visão resumida do resumo. Mas basta para que nós consigamos compreender. E Kardec nos colocou de uma maneira, obviamente, muito mais exata do que eu, porque conhecia profundamente. E dá para ver que a alma, os problemas de se estar encarnado, as limitações de se estar encarnado, preso o espírito à alma, isso foi abordado, ainda que alegoricamente, por Jesus Cristo. Mas, por Kardec, em sua codificação, em suas questões levantadas aos espíritos, obteve respostas claras, explicando os processos e explicando os porquês, explicando as causas. Dessa forma,
ainda que de um meio muito rudimentar, Sócrates estava falando disso. São os dois primeiros pontos que eu abordei e que neles podemos ver a semelhança que existe entre a doutrina platônica socrática, a doutrina cristã e a doutrina espírita, sempre cristã. Por isso, agradecemos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.